qual é o quebra-pau virtual que acontece desde ontem, mas com mais profundidade hoje nas redes sociais, entre Pablo Marçal e Jair Bolsonaro. Eles estão discutindo publicamente, uma discussão dura, uma discussão que começa com uma demanda por atenção, digamos assim, do Pablo Marçal. Então vamos voltar para o começo. Semana passada ou semana retrasada, o Bolsonaro diz numa entrevista que o Nunes não é o candidato dos sonhos dele. E faz elogios ao Pablo Marçal. Muita gente ficou de orelha em pé. Falou, tá aí a ordem dada, né? Mesmo que subjetiva ou não tão subjetiva assim, a ordem dada pelo Bolsonaro para os seus eleitores em São Paulo. Ó, isso aí aconteceu há pouco tempo também. É aquela medalha, uma medalha aí que o Bolsonaro dá para quem se aproxima dele, né? Enfim. Então muita gente entendeu o seguinte, bom, quando o Bolsonaro, depois de indicar o vice do Nunes, depois de confirmar a aliança com o partido do Nunes, diz o seguinte, olha, o Nunes não é o candidato dos sonhos e faz elogios para o Marçal, bom, já era. Bolsonaro embarcou na campanha do Marçal. Pode até ser que ele tivesse aquela intenção naquele momento, mas ficou um certo mal-estar, aí ele gravou um vídeo que a gente mostrou aqui anteontem, o Bolsonaro gravou um vídeo fazendo propaganda para o Nunes, dizendo que o Nunes é isso, que o Nunes é aquilo, que o Nunes é o candidato dele, etc e tal. Ele quis desfazer aquele mal-estar. O Pablo Marçal sentiu que ele tinha uma onda para surfar ali. Enquanto ficou esse, né? Será que o Bolsonaro está de coração na campanha do Nunes? Será que o cara que fala o coração dele não é o Pablo Marçal? E ele não pode dizer por compromissos partidários, eleitorais, políticos, etc e tal? Ficou essa dúvida. E aí, ontem, à tarde ou à noite, o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo descascando o Pablo Marçal. Eu vou tentar fazer as coisas aqui mais ou menos na ordem temporal, pode ser, Tiagão? Então vamos botar o vídeo que o Eduardo Bolsonaro gravou descascando o Pablo Marçal. Pessoal, acabei de ver aqui que o Pablo Marçal cancelou em cima da hora a entrevista com o Paulo Figueiredo, né, depois de ter feito toda a publicidade, todo o marketing. Em cima da hora, colocou uma condição que o Paulo Figueiredo não aceitou, né, que era não falar sobre determinado assunto, e aí foi usado como subterfúgio para não fazer a entrevista. Bem, se você for aplicar o velho ditado, né, quem com ferro fere, com ferro será ferido, é para todo mundo chamar o Pablo Marçal de arregão, porque foi isso que ele falou quando os outros se furtaram aí para o debate com ele. Mas eu não vou nessa linha daí não, tá? Inclusive muita coisa está mudando, né? A matéria do Estadão agora dá conta de colocar que auxiliares aí da campanha do Pablo Marçal venderam carros de luxo em troca de drogas do PCC. Matéria do Estadão, cada um faz o seu julgamento, mas já começa também a perder um pouco da moral para ficar fazendo aquela gracinha, acusando os outros de cheirador. Inclusive ele falou que tinham dois e um ele não apontou quem é. Mas enfim, tem gente que gosta da lacração. Eu venho aqui para dar um depoimento pessoal. Um tempo atrás, eu tinha um programa no YouTube que eu mesmo desenvolvi, chamado O Brasil Precisa Saber, onde eu entrevistava pessoas de destaque da sociedade brasileira, ministros do governo Bolsonaro. Acredito que muitos de vocês assistiram. Então, bom, o vídeo é longo, bem mais longo. Quem quiser assistir na íntegra, pode procurar. É o Eduardo Bolsonaro dando uma descascada no Pablo Marçal. Aí alguém pode dizer o seguinte, bom, mas tudo bem, a família Bolsonaro tem um candidato em São Paulo, é o Ricardo Nunes. Mas por que partir de forma tão agressiva assim para cima do Pablo Marçal, com quem eles têm uma afinidade ideológica, política, não é de hoje, não é? O que é que está acontecendo aí? Bom, a coisa piorou, como vocês vão ver a partir de agora, em alguns prints de mensagens publicadas em redes sociais. Isso aí foi hoje. O Pablo Marçal, que não é bobo nem nada, foi dar uma circulada pelas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. E aí ele escreve essa mensagem. Pra cima, capitão. Como você disse, eles vão sentir saudade de nós. Foi hoje. Essa publicação aí foi hoje. Aí vem o Bolsonaro e mete um nós? Interrogação. Um abraço. Tipo, deixou o cara no vácuo, né? Como que dizer assim, ó, não tem nós, né? Não existe nós. Aí vem o Eduardo Bolsonaro. Estranho. Em 2022, você disse que a diferença entre Lula e Bolsonaro é que um deles tinha um dedo a menos. Só acordou agora? Tá parecendo até o Mourão.
Discussão pública, vocês estão vendo, né? Então vamos para o próximo print. Aí vem o Pablo Marçal. Isso mesmo, presidente. Coloquei 100 mil reais na sua campanha. Te ajudei com os influenciadores, te ajudei no digital, fiz você gravar mais de 800 vídeos. Escrevi as copies ali no Planalto para te ajudar. Por te ajudar, entrei para a lista de investigados da Polícia Federal. Se não existe o nós, seja mais claro. Entendo sua palavra ao Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido do Bolsonaro, que foi quem fez a aliança para apoiar o Nunes em São Paulo. Entendo sua palavra ao Valdemar Costa Neto, mas a honra e a gratidão são frutos... Mas a honra e a gratidão, eu olhei para baixo aqui e perdi. Ah, sim. São frutos de um homem sensato. Todos os nossos desentendimentos foram justamente porque eu fui candidato a presidente. E nós dois já resolvemos durante a eleição. Almoçamos esses dias, olha só, ele aproveita para mostrar intimidade com o Bolsonaro, né? Almoçamos esses dias e você me deu a medalha. E eu continuo te respeitando. Só não iremos curvar para comunistas. Não temos acordo com Valdemar Costa Neto. E se quiser me excluir do nós, te peço humildemente que devolva os 100 mil que investi na sua campanha. Porque a minha candidatura em São Paulo não tem dinheiro público. E não colocarei dinheiro para não ser investigado mais uma vez. Já que o fundo eleitoral é a legalização do mensalão. Agora, se o senhor não contribuir com a minha campanha, considere o nós como realidade. Abraços e bora arrebentar esses comunistas. Coraçãozinho. Teve mais. A gente não tem aí, né, Thiago? Teve mais porque depois o presidente da República respondeu perguntando se o Pablo Marçal estava reivindicando algum favor em troca dos 100 mil reais que ele disse e de fato que ele doou para a campanha de Jair Bolsonaro. Então eles estão se digladiando nas redes sociais, né? E aí a gente pode levantar algumas hipóteses aqui, né? Primeiro, volto ao ponto. Ficou claro que é ali que o Marçal está fazendo larga vantagem em relação ao Nunes. E se continuar assim, se continuar nesse ritmo, em uma semana, em 2 semanas melhor, o Marçal ganhou 20% dos eleitores do Bolsonaro em relação ao Nunes. Se continuar nesse ritmo, se continuar nesse ritmo, né? Pode continuar, pode não continuar, a campanha está começando, amanhã vai fazer 1 semana de campanha apenas, né? Mas se continuar nesse ritmo, o Marçal pode desidratar a campanha do Nunes. Ele pode, de fato, impor um problema para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ir ao segundo turno. E lembro o que eu disse essa semana aqui, que eu tinha conversado com gente da campanha do Marçal e para eles, se a coisa continuar nesse ritmo, eles estão avaliando, ou eles têm como maior possibilidade hoje um segundo turno com Guilherme Boulos. Porque a tese deles, que é confirmada por essa pesquisa, diz o seguinte: o Lula vai vir para São Paulo, sábado ele está aqui agora, no Campo Limpo, está em São Miguel Paulista, ele vem, ele pega uma parte dos votos da periferia que estavam com o Nunes, traz para o Boulos, porque tem gente que é petista, que é lulista, mas está votando no prefeito, porque não sabe, o PT não tem candidato, não sabe em quem votar. Então essa turma poderia apoiar o Boulos, então ele garantiria o Boulos no segundo turno, com os votos que o Boulos já tem, evidentemente, então ele garantiria uma vaga para o Boulos no segundo turno. E o Pablo Marçal seguiria cavando o espaço que hoje é do Ricardo Nunes, tirando do Ricardo Nunes os eleitores que são bolsonaristas. Como é que o Nunes pretende interromper essa sangria? Trazendo o Bolsonaro para cá. Ele não queria trazer o Bolsonaro para cá, ele não queria fazer do Bolsonaro o personagem principal da campanha dele, mas pelo jeito não vai ter muita alternativa, né? E o curioso nessa história toda, só para encerrar e já apresentar o Vinícius Custódio que chegou aqui com a gente, o curioso nessa história toda é o fato de... Acho que tem algumas possibilidades aí para essa discussão pública entre os Bolsonaro, né, a família Bolsonaro, e o Pablo Marçal. A mais óbvia delas é aquela: ninguém bate de frente com o Bolsonaro. Quem bateu de frente com o Bolsonaro ficou pelo caminho, né? Enfim, há inúmeros casos aí de apoiadores, o Gustavo Bebiano, por exemplo, é um, o João Dória é outro, né? De gente que era próxima, botou a cara, tá fora, né? Ou tá em 100% com os Bolsonaro, 99% não vale. Ou é 100% ou é inimigo, né? Não tem muita conversa. E eles se consideram os proprietários, os líderes
Então, são comunistas e eles, né? O Brasil é dividido assim para os Bolsonaro, né? Ou é petista, comunista, ou é bolsonarista, não tem meio termo para eles, né? E eles reinam sozinho nesse segmento, não tem conversa, né? São eles e eles, né? E quando alguém surge, é apresentado por eles e de certa forma controlado, é uma independência controlada, como eles fazem com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Tem que estar toda hora pedindo desculpa, amém, dizendo que o Bolsonaro é o maior, que o Bolsonaro é o líder, que o Bolsonaro isso, que o Bolsonaro... Se alguém escapa desse, né, desse método deles de agir, é inimigo. E pode ser isso que esteja acontecendo com o Pablo Marçal, né? Eles viram ali alguém tão ou mais competente para lidar com redes sociais de uma maneira, né, digamos assim, pouco ortodoxa, né? E identificaram ali um problema. Pô, vamos sumir com esse cara daqui. Ele está ameaçando a nossa área aqui, né? Ele está invadindo o nosso terreno. Então, pé nele. Tira esse cara daqui, né? Por que não estão fazendo isso por lealdade ao Nunes? Cá entre nós, né? É uma relação forçada, essa relação do bolsonarismo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Um abraçou o outro por conveniência, né? Por necessidade. Não há amor ali. É uma relação, né, profissional. Não é uma relação sentimental. É uma relação fria, né? Então, ou é isso, ou é uma disputa por espaço mesmo. Eles estão se sentindo ameaçados por uma liderança turbinada para a extrema-direita. Alguém que usa a arma que eles introduziram na disputa política brasileira com mais eficácia do que eles, que é a manipulação da rede social, inclusive com fake news. Ou tem algum outro jogo por aí que a gente não sabe exatamente qual é. Alguma outra tentativa de manipulação, né? Eventualmente eles avaliam que o crescimento da candidatura do Marçal pode em algum momento tirar o Boulos do segundo turno e deixar um segundo turno com... Mas eu não sei se eles supõem ter tanto controle assim das coisas. Deixar um segundo turno com o Nunes e o Pablo Marçal, né? Porque será que o Nunes, ou será que o Marçal vai ser um candidato tão competitivo no segundo turno, né? Porque ele é um cara, para o segundo turno você tem que agregar, né? Você tem de trazer gente. Não adianta só quem te levou para o segundo turno. Você tem de trazer mais gente. O Ricardo Nunes traz mais gente. A gente viu hoje aqui o levantamento feito pelo Datafolha para o segundo turno. Embora ele tenha dificuldade hoje para ir ao segundo turno, ele tem 9 pontos de vantagem em relação ao Boulos no segundo turno. Então, assim, num segundo turno entre Nunes e Boulos, nesse momento aqui o Nunes agrega mais. Ele traz mais gente que não votou nele para votar nele. Ou porque simpatiza com ele, mas prefere outro no primeiro turno, ou especialmente porque não quer que o Boulos ganhe. Agora, num segundo turno, então talvez eles possam estar supondo isso, né? Que o Marçal é um cara que não agrega no segundo turno. Então, ao invés dele fazer um segundo turno com o Boulos, ou de o Nunes enfrentar o Boulos, talvez fosse melhor o Nunes enfrentar o... Mas aí eu já acho uma coisa muito complexa, porque é imaginar que você vai ter um controle do eleitor que ninguém tem. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.